Desde a minha adolescência, eu sempre comprei muita revista nas bancas. Como eu não venho da época da internet, antes a melhor maneira da gente ter acesso à cultura e à informação era através de revista, jornal, enfim. E eu comprava muita revista. Eu sempre gostei muito de ler revista. E eu sempre guardei elas comigo. Existia uma relação muito gostosa, tanto das matérias, quanto das fotos, quanto ver aquela informação. E cada vez que eu fotografo para uma revista e eu recebo, como eu recebi essa semana, a revista impressa em casa, foi o caso da revista Carbono, que foi a última revista que eu fotografei, a autoconfiança aumenta demais, porque ao ver a sua foto impressa num trabalho, independente do trabalho ser grande ou ser pequeno, mas quando é um trabalho grande, obviamente é um pouco maior, mas aumenta a nossa autoconfiança, a gente começa a se sentir muito bem. E aí, esse é um tema que eu queria trazer à tona. Conversar sobre isso, que é uma coisa que pode tanto ajudar muito na carreira do fotógrafo, quanto atrapalhar também, que é a autoconfiança. Parece um tema simples, mas ele tem um impacto muito grande quando a gente está falando sobre o resultado das suas fotos, num clima durante um ensaio no estúdio, no relacionamento com os seus clientes, na relação inclusive com os retratados, com as pessoas que você vai fotografar, inclusive falando sobre mercado, no dinheiro que vai entrar na sua conta no final do mês. E a gente vai conversar sobre os dois lados. Tanto com a autoconfiança em excesso, que ela te impulsiona, te joga pra frente, quanto quando ela tá escassa e ela pode te derrubar. E se você gosta desse papo sobre carreira e sobre fotografia, já deixa seu like, segue o canal, porque isso ajuda o YouTube a entender o que você gosta e entregar mais conteúdo. Quando um fotógrafo ele tá confiante, ele emana isso. As pessoas ao redor dele sacam que ele tá confiante. E todo mundo percebe, o cliente percebe, o seu retratado percebe. E essa segurança, ela é uma coisa que é muito boa para quem tá do outro lado da câmera. Ela logo pensa, nossa, esse cara sabe exatamente o que ele tá fazendo, sabe o que ele quer. E você consegue, inclusive, com que essa pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa que está acostumada a posar, que ela tenha mais segurança para responder os seus comandos, porque ela sabe onde você quer chegar, ela sabe para onde você quer ir. E no retrato isso muda tudo, né? Porque a pessoa entende a sua vibe. Ela aceita a sua direção porque ela sente que ela está em boas mãos. E se esse é um ponto que você ainda tem dificuldade de dirigir pessoas, de se comunicar com elas durante uma sessão de retratos, eu tenho um guia prático de direção de retratos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais, se fizer sentido para você, clica lá. Em relação aos negócios é a mesma coisa. Quando você acredita no seu trabalho, você negocia com mais segurança, com mais força. Você sabe o valor da sua entrega. E isso muda toda a conversa. Autoconfiança é uma coisa que faz você cobrar o seu trabalho o que ele realmente vale. Você não ter a insegurança ou a sensação, acho que uma das piores coisas que tem é quando o fotógrafo tem a sensação que ele está cobrando caro pelo trabalho dele e que ele tenta justificar esse valor com coisas supérfluas, tipo o valor do equipamento dele, que é uma grande besteira você justificar o valor do seu trabalho baseado no valor do seu equipamento. E quando você tem autoconfiança, você consegue sustentar o valor do seu trabalho com convicção. Ainda sobre a autoconfiança, ela é importante para você se sentir bem e para você trabalhar e cobrar melhor, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado para não ter em excesso. Porque ela em excesso, ela parece outra coisa. Ela pode ir pro lado da arrogância. E ninguém gosta de trabalhar com profissionais arrogantes. As pessoas têm a sensação de que aquela pessoa está querendo mandar. É diferente do que saber para onde a pessoa quer ir, é você achar que a pessoa acha que sabe tudo. Então pode ser um tiro no pé. É importante sim a autoconfiança, mas a gente tem que sempre voltar e controlar o nosso ego para a gente não ultrapassar esse limite. Uma das piores características da confiança em excesso, no nosso mercado principalmente, que é um mercado que nunca é completamente estável, ele tem altos e baixos, é você achar que porque você tá numa fase boa, que ela vai continuar para sempre. Você não pode nunca se acomodar, você não pode nunca parar de tentar procurar novos clientes, parar de prospectar, parar de manter relacionamento com as pessoas,
Porque muitas das vezes os trabalhos que você está fazendo hoje são trabalhos que vêm de relacionamentos que você construiu lá atrás. Às vezes você mostra o seu trabalho para alguém hoje e essa pessoa vai lembrar de você meses e talvez anos depois. Quando você se acomoda achando que você tá. Porque isso, você sabe, no nosso mercado é muito comum nós trabalharmos todos os dias numa semana e pode ser que na outra semana você não trabalhe nada. E a gente tem que saber como balancear isso. Só que se você tá desavisado, se acomoda, e quando você tá com pouco trabalho, você simplesmente pensa em descansar e não prospectar, porque o trabalho do fotógrafo não é simplesmente você estar clicando. Tem muita coisa que está envolvida. A parte de prospecção e de venda do seu marketing, das suas redes sociais, ela tem que estar em constante evolução. Inclusive o seu portfólio, né? O portfólio é algo que tem que estar sempre atualizado. E se você deixar de olhar para essas coisas porque em determinado momento, em determinado período, tá tudo andando muito bem com você, pode ser um puta de um tiro no pé, porque simplesmente você pode passar por uma crise muito grande durante muito tempo que pode te tirar do mercado, dependendo como for, se você não estiver preparado. E ainda dentro disso, existe uma outra característica que é o fotógrafo que pega muitos trabalhos. Vamos supor que você pegou vários trabalhos com cachês muito bons. Então entra uma grana na sua conta que você nunca viu na vida. E como você tá com essa autoconfiança em excesso, você não pensa que é importante você guardar para o futuro, você tem uma reserva e gasta tudo em equipamento. E às vezes em equipamentos que você nem vai usar mais pra frente. Eu lembrei agora de um trabalho que eu fiz há muitos e muitos anos atrás, que foi uma campanha publicitária que eu precisava fazer foto de dentro de uma piscina. E eu quase comprei uma caixa estanque. Caso você não conheça, é um equipamento para você colocar sua máquina dentro e poder fotografar dentro d'água. Eu lembro que na época era um equipamento muito caro e eu quase comprei ele para ter porque eu precisei para um trabalho. Isso faz mais de 10 anos e eu nunca mais precisei usar uma caixa estanque. Ainda bem que eu não comprei o equipamento. Então, existem muitos equipamentos que é muito melhor você alugar do que você comprar. E às vezes quando você tem muita grana no bolso, a sua autoconfiança vai lá em cima e você acha que é melhor ter tudo e você acaba comprando coisas sem ter necessidade. E é muito mais importante você ter uma reserva financeira e se preparar para meses que possam vir para frente e que não sejam tão bons do que você sair comprando equipamento. Então, o que eu quero dizer com isso é que é muito importante você saber como chegar no meio termo. Você se mantém tendo confiança o suficiente para saber seu valor e saber negociar, mas ao mesmo tempo não relaxa em relação a achar que você é um super-homem ou uma super-mulher que todo mundo quer fazer trabalho com você o tempo todo, porque existem variações no mercado. Então, é bom sempre estar atento, sempre correr atrás. Agora eu vou falar sobre o outro lado, que é a falta de autoconfiança. E essa não tem nenhum tipo de ponto positivo, como eu disse, né? É importantíssimo você ter uma autoconfiança, um pouquinho que seja, você tem que ter. Agora, a falta dela é muito complexo, porque ela mexe demais com a sua cabeça e ela te atrasa e te impede de ir para frente. Vou dar alguns exemplos. Quando você tá com uma baixa confiança ou autoconfiança, você começa a achar que todos os fotógrafos são melhores que você, que todos eles têm mais trabalho que você. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre esse achar que os outros fotógrafos têm mais trabalho que você. Em épocas de redes sociais, a gente está sempre passando nos stories os vídeos, qualquer rede que seja, e aí a gente que trabalha na área segue todo mundo do audiovisual e aí você começa a ver um monte de gente trabalhando sempre. Só que, cara, você segue gente pra cacete. Você começa a ter aquela sensação de que tá todo mundo trabalhando e que você não. Lembra que quando você trabalhou na semana passada e você postou, muitas dessas pessoas não estavam trabalhando e estavam tendo a mesma sensação que você. Estavam olhando e falando, puta, ele tá lá trabalhando pra caramba e eu não. Como nós seguimos muita gente, fica essa falsa percepção de que tá todo mundo trabalhando. É que na real é muita gente mesmo. É muita gente que a gente que tá aí e a pessoa pode estar naquela fase boa dela, que depois não vai ser tão boa. Tem semanas que são boas e tem semanas que não são. Faz parte do jogo. Eu tô nessa faz 17 anos e até hoje eu não me acostumei com isso. E é engraçado que a gente sempre pensa, né, que o fotografar, o trabalhar é estar
fotografando, mas não é. Hoje em dia eu já me organizo muito melhor, eu me preparo para trabalhar todo dia. Então eu acordo, coloco minha roupa e sempre coloco uma roupa, eu me visto bem, mesmo trabalhando em casa, mesmo que eu não vá sair para fotografar, porque eu acho que é muito importante você ter esse preparo de falar, meu, eu estou indo trabalhar, então eu vou sentar e vou fazer o meu trabalho de prospecção, vou fazer o meu trabalho de edição, de tratamento de imagem, qualquer coisa que seja. E isso diminui um pouco essa falsa percepção de que você não está trabalhando. Uma outra coisa é achar que o seu trabalho nunca é bom, ou que o dos outros é melhor, enfim. Principalmente no começo de carreira, é muito comum começar a mandar suas fotos para outros fotógrafos esperando que eles validem o seu trabalho. Mas isso vai mais te confundir do que de te ajudar, porque cada olhar é único, cara. A única pessoa que tem que saber se o seu trabalho está bom ou não é você mesmo. Se você começar a buscar aprovação de outros fotógrafos ou de outras pessoas que dizem o que é certo ou o que é errado na fotografia, você vai acabar sendo um fotógrafo que faz mais do mesmo. Você não vai conseguir achar uma identidade sua imagética, que é a coisa mais importante na fotografia, tá? É você ter uma identidade, é você fotografar, alguém olhar a sua foto e saber que aquela foto é sua. Isso você só consegue se você tiver um pensamento independente, se você não precisar escutar os outros para saber se uma foto sua tá boa ou ruim. E lembra que eu falei sobre o excesso de autoconfiança? Isso não significa que você não possa escutar críticas e processá-las e trazer elas para melhorar o seu trabalho. Não é isso que eu tô falando. É você que tem que saber quando o seu trabalho está bom. É você que tem que saber quando você ainda tem que amadurecer mais o seu trabalho. E para isso você precisa ter autoconfiança, porque se você ficar inseguro, você vai sempre perguntar para os outros, sempre. E você nunca vai achar que o seu trabalho está bom o suficiente. Fazer igual aos outros fotógrafos, ou buscar a validação dos outros fotógrafos, vai te transformar num fotógrafo comum, o menino da foto, ou a menina da foto. O mercado já está cheio de fotógrafo comum, que vivem brigando por preço. E eu acredito que não é isso que você queira. A insegurança, ela... é óbvio que não tem como saber como que ela surge na nossa vida, né? É mais para você ficar atento e entender quando essas coisas começam a acontecer, quando esses pensamentos ruins começam a aparecer, para você conseguir parar com eles, raciocinar do lado lógico e falar, cara, eu não posso pensar assim, eu não sou assim. Porque, por exemplo, numa fase de insegurança você começa a se comparar com outros fotógrafos. Cada fotógrafo trabalha em condições diferentes. Então, tem um tipo de cliente que pede determinado briefing. Às vezes você tem uma determinada quantidade de verba. Às vezes a pessoa que você vai fotografar não está num dia bom. Então, assim, tem tantas condições que podem influenciar no trabalho que é injusto com você mesmo comparar o seu trabalho com o de outras pessoas. Você se comparar é tipo isso errado quando você vai fotografar, só gera ruído. Com o seu cliente é a mesma coisa. É óbvio que nós temos que fazer o máximo para o cliente ficar satisfeito com o trabalho. Porém, a gente tem que tomar cuidado de não confundir você fazer o melhor para aquele cliente e entregar o melhor trabalho possível, com insegurança de achar que você não é bom o suficiente para aquele cliente. Então vamos supor, quando você está no começo de carreira, ou até você já trabalha faz tempo, mas vem um cliente muito grande, daquele tipo de trabalho que você treme na base e você começa a achar que você não é bom o suficiente para atender aquele cliente. E aí você fica preocupado e começa a pensar na possibilidade, dependendo do que o cliente te passa de briefing, de fazer exatamente o que aquele cliente quer. Então vamos supor que você tem uma linha de trabalho e o cliente te passa um briefing com uma outra linha de trabalho de um outro fotógrafo e você começa a pensar na possibilidade de imitar aquela foto que o cliente passou, pensando que essa vai ser a melhor maneira de agradar ele. E isso é uma grande ilusão, porque se o cliente te contratou, é porque ele gosta do seu trabalho, porque ele viu o seu trabalho, ele gosta do seu olhar e ele confia no seu olhar. A partir do momento que o seu cliente te contrata, que é o seu olhar que ele quer, é você que ele quer. Ele não quer só mais um, a não ser que você tenha participado de uma concorrência entre vários fotógrafos e esteja trabalhando por preço, que eu não aconselho a fazer isso.
a trabalhar pelo menor preço, o seu cliente ele está buscando a qualidade do seu olhar, ele está buscando a sua sensibilidade, a sua experiência. Então, inclusive, não só você tem que manter a sua confiança no seu trabalho e fazer o que você sempre faz para agradar esse cliente, quero dizer, se você fizer o que você sempre faz, você vai agradar esse cliente porque ele está atrás do seu olhar. Você também tem que ter autoconfiança na hora de negociar, porque se esse cliente foi atrás de você, você tem que ter a confiança de saber cobrar e de saber entender qual que é o seu valor. Porque se você fica dando muito desconto, desconto para tentar agradar o cliente, você simplesmente vai ter um cliente que ele vai sempre voltar para você, mas sempre pagando pouco. Tenta sempre na sua vida evitar aquele tipo de cliente que te indica porque você é um profissional barato. Você tem que buscar o tipo de cliente que te indica porque você é um profissional bom. Então sempre foca nisso, foca no seu trabalho. Não foca em preço. Lembrando que eu sei e você tem que ter isso em mente, cada pessoa tem uma fase na carreira. Entenda aonde está, em qual fase de carreira você tá. Entenda que você precisa ter autoconfiança para crescer cada vez mais e que é importante, muito importante você querer crescer para você evoluir e que você tem que saber ter medida certa da autoconfiança. Que nunca seja de mais, nunca seja de menos, porque quando é de menos ela te derruba, quando é de mais ela também pode te derrubar. E que a autoconfiança na medida certa, e que isso é uma coisa que é um jogo de cintura que só a experiência vai te trazer, ela te leva sempre pro lugar certo. Não tem como ela te levar pro lugar errado. Eu sei que é um assunto muito extenso, mas se você chegou até o final do vídeo, é porque você gostou e porque você deve ter se identificado. E eu queria pedir para você comentar como que esse tipo de autoconfiança ou insegurança já influenciou no seu trabalho, porque eu sei que todo fotógrafo passa por isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like, segue o canal e ativa o sininho. Aqui sempre vai ter dicas e reflexões sobre fotografia e a própria carreira fotográfica e também de técnicas de retratos, que é o que eu faço, o que eu vivo, o que eu respiro há muitos anos. A gente se vê no próximo vídeo.